e falar também do projeto apresentado pelo Vasco para Léo Jardim renovar seu contrato, as últimas do mercado, além de bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Vasco que procura interessados por GB, atacante de 20 anos de idade, avaliado em 3 milhões de euros ou mais ou menos 16 milhões e meio de reais. Importante contar que esse jogador esteve em campo pelo time profissional em 2 partidas, foram 180 minutos no Campeonato Carioca, ainda sem gols. Pelo Sub-20 a coisa é bem melhor, 7 partidas com 5 gols marcados. O grande problema é que uma eventual venda do GB não serve nem para a quitação da compra de 2 atletas que definitivamente não vingaram. O Vasco deve ainda 9 milhões de reais pela aquisição do Jean Davi e mais 9 milhões de reais pela compra de Lloyd Augusto. Só para completar em relação ao Vasco, Tietchan ainda segue como dúvida para a partida desse final de semana. Ele está afastado dos treinos para ajudar a esposa por conta de um problema com o seu filho. Nicola, você sabe algo sobre o Payet vai renovar com o Vasco ou não? O Vasco não tem a intenção de renovar com o Payet. E a justificativa é óbvia. A avaliação é de que o Payet tem entregado muito menos do que se imaginava para alguém que custa 1,5 milhão de reais. Tá? Eu acho bem plausível que se pense assim. E eu, na condição de dirigente do Vasco, não renovaria o contrato do Payet em hipótese alguma. Ó, o Simão Pereira, Nicola, tem informações do meu Vascão. Simão, algumas, nem todas muito boas, né? Felipe Coutinho, não há ainda nenhuma definição sobre o futuro do meia. O contrato de empréstimo termina na metade do ano. O Vasco não sabe nem quais as condições para a permanência dele. E isso me foi contado por uma pessoa do próprio departamento de futebol. O Vasco vai deixar para tomar ou para avançar nessa decisão a partir do mês que vem. Não, a partir do mês que vem não, em junho. Há uma impressão no Vasco que essa definição vai passar muito pelo Coutinho, pelo que o Coutinho quer. O Coutinho quer ficar, não quer, o Coutinho pretende voltar para o Aston Villa. Se o Coutinho quiser ficar, o Vasco imagina que o Aston Villa facilite uma negociação. Vai ser a última chance que o clube inglês vai ter de faturar algum troco, com a lembrança de que o Aston Villa gastou 106 milhões de reais para contratá-lo e tem contrato com o Coutinho até junho do ano que vem. O problema para o Aston Villa é que trazer o Coutinho de volta custa muito caro. O salário dele é astronômico e o Coutinho aceitou abrir mão de parte da grana que ele tem direito para jogar no Vasco. O Vasco paga 1,5 milhão de reais, o Aston Villa não paga nada. Tá? Preciso te atualizar sobre as últimas do Vasco. E a principal informação diz respeito a uma proposta boa feita pelo Vasco a Léo Jardim, goleiro cujo contrato se encerra em dezembro desse ano. Isso significa que o Léo poderá assinar um pré-contrato para deixar o Vasco de graça, sem custos, a partir de 1º de julho. E é preocupado com isso que o Vasco tenta há meses convencê-lo de uma extensão do vínculo. A mais nova proposta, a 4ª, é a melhor de todas. Com um salário bem superior ao atual, vínculo até 2030 e um projeto para transformar o Léo Jardim em ídolo. O Vasco cria uma série de metas e feitos que seriam alcançados para transformar o atleta em alguém ainda mais identificado com o torcedor. Já há uma relação super boa do vascaíno com o Léo Jardim, mas o Vasco entende que pode solidificar essa relação com uma série de passos que seriam alcançados a partir do contrato. Não dá para cravar que o Léo Jardim aceitará, até porque as últimas ofertas foram todas recusadas. A grande preocupação em São Januário é de que o Léo Jardim esteja aguardando o fim da temporada para sair sem custos do Vasco para defender um rival. E aí, os 2 milhões de euros que foram utilizados na compra do atleta junto a um clube francês iriam para o espaço. O Vasco, além de perder um grande goleiro, também ficaria assim o retorno desse investimento. Já havia contado para vocês algumas semanas atrás, sem confirmação do Alexandre Matos, que o Cruzeiro é um dos interessados na contratação de Léo Jardim para 2026, até especialmente por conta da fase horrorosa do Cássio. Você, vascaíno, que pensa sobre Léo Jardim e a importância dele no clube, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Vamos falar de Vasco e Cruzeiro e também sobre Dimitri Payet, que aliás é o meu primeiro assunto aqui. Ontem ele prestou depoimento, acompanhado do seu representante legal, na delegacia de atendimento à mulher, delegacia em Jacarepaguá, em que ele é acusado pela Larissa Ferrari, sua ex-amante, de ter agredido a Larissa, ter cometido abusos psicológicos e sexuais, e ele foi explicar. Dentre vários assuntos que o Payet abordou, segundo relatos,
Ele disse que a Larissa queria ir com ele para a França, que não houve nenhum abuso, tudo foi consentido, os vídeos, enfim. Eu não vou entrar na temática especificamente ou nos detalhes, porque isso aí é problema dele, com a justiça, dela e com a mulher dele, né, Paê? Eu vou entrar no lado do Vasco, porque ontem, conversando com uma pessoa de dentro do Vasco, muito influente, e ela me disse o seguinte, falou, olha, até nós pensamos em colocar à disposição dele nosso corpo jurídico, mas depois entendemos que não é um problema do Vasco. E ele já tinha constituído a sua defesa. A gente fica daqui observando e aguardando todos os esclarecimentos, né? O Paê está machucado, não joga contra o Cruzeiro, a previsão de volta dele ainda vai levar um tempinho, e o Vasco já sabe, inclusive, que vai tê-lo por pouco tempo até o fim do contrato, porque o fim do contrato é em julho. O Super Mundial de Clubes interrompe o Campeonato Brasileiro dia 12 de junho. Ou seja, a expectativa da diretoria do Vasco é ter o Paê aí pelo menos por uns 5 jogos até a parada para o Campeonato Mundial de Clubes. E aí depois ele vai receber de férias, né? E há uma expectativa se ele vai renovar ou não. O presidente Pedrinho, segundo eu soube, tem um interesse numa redução salarial, obviamente, dentro de uma realidade do Vasco, em permanecer com o Paê. Acho pouco provável, não é questão de aceitar a redução não, porque dinheiro para o Paê, graças à carreira dele, ao trabalho dele, não é mais problema. Mas assim, em virtude de tudo que está acontecendo extracampo, né, essa denúncia na polícia, a investigação, o processo que está rolando e tudo, acho pouco provável que o Paê queira ficar aqui no Brasil. Então a redução salarial não seria o empecilho, e sim esse problema jurídico que ele se meteu, né? E aí acredito que mesmo que o Vasco proponha uma redução salarial, dificilmente o Paê fique no Vasco da Gama por esses problemas. Agora, se ele aceitar, ele vai saber que durante os meses que ele ficar no Rio de Janeiro, porque a tendência é uma extensão apenas de contrato até dezembro, ele sabe os riscos que ele vai correr. Se tiver alguma condenação e tudo, ele estará aqui no nosso país e não na França. Se ele for embora para a França, o processo para ele vai ser muito mais demorado e mesmo que aconteça uma condenação, dificilmente haverá um cumprimento de pena lá. Mas enfim, em relação ao Vasco, que é o que nos interessa aqui, o Vasco acabou não oferecendo a sua defesa, porque entendeu que era um problema pessoal e ele já tinha constituído quem iria defendê-lo. E, sob o contrato, vai até julho, dia 5 de julho. Depois disso, né, o Vasco vai procurar, o Pedrinho tem um interesse em oferecer uma redução salarial, mas acho muito difícil que ele aceite. Fato é que ele está fora do jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Bom, Vasco começa amanhã a sequência de jogos fora do Rio de Janeiro. Amanhã Uberlândia com o Cruzeiro, volta ao Rio de Janeiro, se prepara para a estreia na terceira fase da Copa do Brasil contra o Operário. De lá, provavelmente vai direto para o Paraná, para Brasília, onde tem um jogo com Palmeiras. De Brasília vai direto para a Venezuela, da Venezuela vai direto para Salvador, de Salvador para a Argentina. Essa é a sequência do Vasco. Bom, para o jogo de amanhã, como eu disse, o Paê está fora. Há uma expectativa do Fábio Carille preservar alguns jogadores, poupar, porque entende que há necessidade de fazer um controle de carga, de minutagem desses atletas que se desgastam mais, como Felipe Coutinho, Nuno, Verratti, que não conseguem ter a intensidade dos 90 minutos. Então, o Departamento de Saúde e Performance do Vasco, o DESP, junto com a comissão técnica, eles estão avaliando essa possibilidade. Todos viajam, mas a tendência é que alguns não comecem a partida ou comecem e saiam logo no segundo tempo por conta desse controle de minutagem e pela sequência. Afinal de contas, pontuar no Campeonato Brasileiro é fundamental, mas ir bem na Copa do Brasil também, e na Sul-Americana manter-se vivo. Então, para ter 3 competições, precisa controlar a minutagem dos jogadores. Aliás, um parêntesezinho, né? A gente vai encarar amanhã o Cruzeiro, que vem numa crise, vem mal, com Alexandre Matos, que gastou um monte aqui no Vasco, gastou um monte lá no Cruzeiro, pressionado. Seria legal a gente ganhar também por esses ingredientes, né? Ganhar do Alexandre Matos, ganhar do Gabigol,
né? São ingredientes bacanas, assim, que o torcedor gosta, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Olha, só para fechar aqui, quero mostrar a você, ontem eu fui na loja gigante da Colina do Barra Shopping, e, cara, a nova camisa tá linda, 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 tô mostrando para vocês aí, é branca, muito branca, minha, muito clara, muito clean, né? O Vasco deu uma mudada no cenário da temporada 24 para a temporada 25, a camisa, saiu aquela cor preta da manga, enfim, a Cruz de Malta tá sozinha, não tem as estrelas das conquistas em cima. Cara, tá muito bonita e essa camisa, com os patrocinadores, ela vai ganhar um corpo, né? Porque ela vai dar mais visibilidade aos patrocinadores. Exatamente por isso que ficou mais clean a nossa camisa, para dar mais visibilidade aos patrocinadores. E na loja do Barra Shopping e do Madureira Shopping, você vai encontrar essas camisas em todos os tamanhos, até o 7G. Então, atenção, corre lá, garanta a sua, porque chegou um estoque, ó, recheado de camisas do Vascão da Gama para você. É isso, torcedor. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção. Tenha um ótimo fim de semana. Isso aí, torcedor vascaíno. Ficamos por aqui com o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Ativa o sininho de notificações, que é super importante, tá? Para o YouTube saber que você ativou o sininho de notificações e te mostrar que a gente postou o vídeo para você receber aí o conteúdo em primeiríssima mão assim que for postado aqui no canal. É super importante, você ajuda demais a gente ativando o sininho de notificações. Aquele like também e um comentário aí sobre o que foi falado no vídeo. O Vasco, né, que tem essa situação aí do Payet, que deu o seu depoimento ontem, né, na Delegacia da Mulher sobre acusações de agressão. E é certo aí que ele não deve permanecer no Vasco, né? A não ser que aceite uma redução salarial, porque o Pedrinho quer que o jogador permaneça, mas só em caso de redução salarial. E também sobre a situação de Léo Jardim, goleiro que não vem aceitando as renovações, mas o Vasco agora já faz um planejamento para poder o goleiro aceitar aí a renovação com o Vasco da Gama. É isso aí, não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.